Vamos falar sobre a ira de Deus, um atributo divino, um assunto, meus irmãos, que muitos não gostam de falar e ocultam por muitas pessoas não gostarem de ouvir. As pessoas preferem ouvir sobre a misericórdia de Deus, sobre o amor, do que falar sobre a ira de Deus sobre o seu povo. Meus irmãos, como nós vamos entender a perfeição moral de Deus sem entrar no assunto da ira? Irmãos, Deus sendo santo, Ele não poderia reagir da mesma forma em relação à verdade e à mentira, ao santo e ao pecador, entre a virtude e o vício, entre ao bem e ao mal. Que Deus seria esse? Seria imoral se Deus aplaudisse o erro, se aprovasse a mentira, se reagisse concordando com a corrupção. Meus irmãos, é essencial falarmos sobre a ira de Deus para mostrar a perfeição de Deus e o que Ele quer que o povo faça. É por isso que a Bíblia nos relata que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela mentira. Meus irmãos, Deus é um Deus que se ira quando o homem se corrompe, quando o ser humano rejeita a verdade, quando ele, em vez de adorar o Criador, adora a criatura, quando deixa de adorá-lo para cultuar imagens de figura humana ou de aves, répteis. É um mandamento de Deus. Meus irmãos, a idolatria provoca a ira de Deus. É um dos 10 mandamentos, quando o homem substitui o Criador por uma criatura que ele mesmo criou e se curva diante dela. E assim podemos citar inúmeros pecados que vêm crescendo em meio à população, atraindo para si a ira de Deus. E esse homem que se chafurda no pecado atrai para si a ira de Deus. Não esqueçam, irmãos, Deus é santo e Ele não pode ter prazer no mal. Deus é um Deus de verdade, Deus de justiça, um Deus de santidade, um Deus que reprova o erro, que se ira contra toda expressão do pecado e transgressão dos seus mandamentos. Aleluia!